tema da mensagem hoje é Natal. Conte isso muitas vezes. Mas ele não acaba por aí não. É um tema muito grande, então eu tive que escrever aqui porque é bem grande. E também não cabe no título do vídeo, fica muito grande, não ia caber. Natal, conte isso muitas vezes. Tentaram impedir seu nascimento, matá-lo antes que crescesse e desmentir sua ressurreição. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, é claro que nós vamos falar a respeito de Jesus, é claro que nós vamos falar a respeito da graça de Jesus. O Natal é isso. Hoje pela manhã, Deus trouxe ao meu coração da paz que nós temos com Deus, com respeito ao Evangelho. E hoje eu quero falar sobre eu quero falar sobre essa realidade a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E eu quero que você preste atenção nisso agora. Quero pedir para você que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu não sei se você sabe, mas Satanás fez de tudo para tentar impedir o nascimento de Jesus. Certo? E tudo por causa desse versículo aqui, ó. Gênesis 3:15. Olha o que diz Gênesis 3:15: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa aqui é a primeira profecia que aparece na Bíblia. E essa profecia é destinada a Satanás. Quando Satanás engana o homem e a mulher e faz com que eles pequem, Deus profere essas palavras para Satanás: olha, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta lhe ferirá a cabeça. Ou seja, a semente da mulher vai te ferir a cabeça, e você vai ferir o calcanhar. Mas Satanás, sabendo disso, que aquele que feriria a cabeça dele viria da semente da mulher, ele começou uma caçada. Ele começou uma caçada para matar, para impedir que a semente da mulher viesse. Bom, eu não vou contar aqui a história toda, porque eu ficaria a noite toda só contando as quantas vezes Satanás tentou impedir o nascimento de Jesus. Mas logo a primeira é quando Caim mata Abel. Certo? O que Deus falou para Caim? Quando Caim foi apresentar a sua oferta, e a sua oferta era de cereais, daquilo que ele plantava, e Satanás encheu o coração de Caim de inveja do irmão, porque o irmão foi aceito na sua oferta e Caim não foi aceito. Satanás encheu o coração de Caim de inveja para que assassinasse seu irmão, porque ele pensou: olha, pode ser esse que vai esmagar a minha cabeça. Então ele ali já aprontou tudo, levou tudo para que Caim assassinasse seu irmão. Mas durante a história de Israel, nós vemos diversos casos em que o diabo levantou alguém, ou um rei, ou um povo, ou uma situação, para tentar acabar com a semente da mulher. Você sabia disso? Quando nós estamos falando da semente da mulher, a gente está falando daquele que viria. Satanás, ele entendeu, mas ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares, e ele não é onipotente, ele não pode fazer qualquer coisa. Então ele tem os seus limites. Ele não tem conhecimento, não tinha conhecimento da mente de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que deu a ele para que ele seja recompensado? Que o único ser que conhece a mente de Deus
é o Espírito de Deus que sonda todas as coisas. Então o diabo não tinha como saber quem seria. Então ele começou a tentar assassinar a semente da mulher em todas as coisas. Sabe, é uma história tão tremenda, irmãos, uma história tão maravilhosa. Eu gostaria de ter tempo para contar, um dia ainda conto essa história toda. Mas o diabo, quando você abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, você pode ler em casa, você pode anotar e ler em casa, ler essa história em casa. Quando você abre a sua Bíblia lá em Gênesis 6, você vê a história, a seguinte narração: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tiveram filhos com elas, e esses que nasceram desse relacionamento eram gigantes, foram gigantes. Você já deve ter ouvido essa história. O que é isso? Os anjos caídos, eles tiveram relação com as mulheres e deram origem a gigantes. Você fala, mas pastor, mas isso é possível? Está na Bíblia. Mas o que aconteceu? O que isso causaria? Bom, você sabe que quando Satanás caiu do céu, ele foi derrubado, ele levou 1/3 do céu, certo? E esses anjos caídos, eles começaram a se relacionar com as filhas dos homens, com as mulheres. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás, e corrompendo a semente da mulher, eles parariam essa profecia. Mas aí o que aconteceu? Logo a seguir você vai ver a história de Noé. E Deus destrói o mundo todo com água, e apenas Noé e a sua família é resgatado através da arca. E o que a Bíblia fala? Que Deus achou Noé puro em todas as suas gerações. Irmãos, tem gente que acha que o Noé é puro, é que Noé não pecava, é que Noé era santo. Não tem nada a ver com isso. É que Noé não tinha na sua geração a contaminação que as outras pessoas tinham, porque os gigantes se multiplicaram, os relacionamentos dos anjos com as mulheres se multiplicaram. E somente a família de Noé não tinha essa contaminação. Então eles foram resgatados pela arca, pelo meio da arca, e todo o mundo antigo foi destruído. E assim Deus preservou a semente que traria o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas nós vamos seguindo. Lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 e 17. Houve uma outra tentativa de separar o descendente que viria da mulher. Êxodo 1, 15 a 17 diz assim: o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e a da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. O que estava acontecendo? José foi levado para o Egito. Ali ele passou todo aquele sistema e ele cresceu, se tornou governador do Egito. A sua família foi para o Egito. Eles ficaram muito bem ali, viveram muito bem enquanto José era vivo, enquanto Faraó que conhecia José era vivo. Mas depois que Faraó que conhecia José morreu, o povo de Israel começou a passar aperto no Egito. E Deus abençoou de tal maneira, irmãos, que o povo começou a crescer muito. Imagina, começaram a crescer nascer muitos homens fortes, e os egípcios começaram a ficar preocupados. Falaram assim: esse povo está crescendo demais, daqui a pouco eles vão tomar conta da gente. E aí Faraó resolve uma medida: vamos fazer o seguinte, vamos matar todos os meninos que nascerem.
Então ele deu ordem às parteiras das hebreias para que matassem os meninos. Se fosse menino, matasse; se fosse menina, deixavam. Por que isso, irmãos? Porque o homem, entenda, né? O pessoal fala assim: machismo. Era o que acontecia na época. A mulher não servia para muita coisa. A mulher servia para cuidar de casa, mas a mulher não servia para guerra. A mulher não servia para pegar o serviço pesado. Tem gente que fala assim: tem mulher que é mais do que homem. Tem, mas isso não é regra. Então, no passado era assim: se você tivesse um filho homem, você foi abençoado. Se você teve uma mulher, se você já teve um filho homem e teve uma mulher, tudo bem. Mas agora, se você teve uma mulher, outra mulher, fala assim: Deus não está abençoando ele. Só tem mulher na casa dele, é uma desgraça na casa dele. Olha só, na minha casa então tem 8, imagina como é que seria. Ainda bem que nasceu meu irmão antes, porque se nasceu meu irmão antes, depois foi nascendo um monte de mulher, e fala assim: está amaldiçoado. Olha quanta mulher que vem na casa dele. Então o faraó deu essa ordem: olha, matem os meninos, pode deixar as mulheres. Mas as parteiras, elas temeram a Deus, elas falaram: não vamos fazer isso. E elas começaram a poupar os meninos. E numa dessa, o que aconteceu foi que Moisés foi poupado. E aí Moisés foi colocado, você conhece a história, colocado no cesto, foi levado pelo rio, e ele foi cuidado pela filha de Faraó e cresceu dentro do Egito, né? E Faraó, que deu a ordem, nunca desconfiou que aquele era um dos meninos que deveriam ter sido mortos, mas aquele era o libertador de Israel. Satanás pensava: olha, Deus tem alguma coisa para fazer agora, deve ser esse momento. Mas ele não sabia que aquele menino que nasceria ali ainda não era o Salvador. Ele era uma pré-figura do Salvador, mas mesmo aquele ele não conseguiu matar. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala, Jó fala em Jó 42: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Então o que acontece? Aquele plano de se matar os meninos não foi possível. Nasceu Moisés libertou o povo de Israel, glória a Deus. Mas Satanás não desistiu. Satanás continuou tentando matar a semente da mulher. Mateus capítulo 2, versículo 16, olha só. Mateus capítulo 2, já chegamos na época do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então Herodes, você conhece a história, os magos chegaram lá perguntando no palácio: onde é nascido o rei dos judeus? E Herodes tomou aquele susto e falou assim: nasceu um rei? Sim, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então Herodes fala assim: olha, quando vocês acharem, fala para mim, porque eu também quero ir lá adorar ele. Obviamente que não era nada disso, ele queria era matar o menino. Mas os magos acharam o menino em Belém, mas avisados por Deus, não retornaram pelo mesmo caminho, ou seja, eles não voltaram à presença de Herodes, eles foram por outro caminho, porque eles sabiam que Herodes na verdade não tinha boas intenções com o menino. E aí Herodes, quando percebeu que tinha sido iludido, que os magos já estavam longe, que eles não iam voltar nada, ele ficou muito irritado e ele deu uma ordem. Qual a ordem? Matem todos os meninos. Já pensou um negócio desse, irmãos? Irmãos, eu não sei, a gente vive um momento semelhante. Eu não estou dizendo que um está certo ou o outro está errado. Eu só estou dizendo que parece que os nossos governantes, quando eu falo governantes, falo no modo geral, todos aqueles que têm autoridade. Não é presidente da república, nem governador, não, são todos que têm autoridade. Todos que mandam alguma coisa. Parece que eles não estão muito preocupados com a nossa saúde. Não é verdade?
porque um fala uma coisa, outro fala outra, e a população no meio. E a gente sabe que tem muito interesse político, interesse financeiro, e a gente vê aqui Herodes dando uma ordem para matar os meninos. Você pensou que ordem absurda? Matar todos os meninos de até 2 anos. Já pensou que ordem absurda? Você imagina quantos meninos, vamos pensar em Teresópolis, tem 180 mil habitantes, você imagina quantas crianças, quantos meninos até 2 anos de idade tem nessa cidade? Vamos colocar aí que a gente tenha uns 3 mil meninos de 2 anos. Você já pensou matando 3 mil crianças? Foi essa ordem que Herodes deu. Tudo porque ele queria matar aquele que seria o rei dos judeus. Irmãos, nós vemos aqui homens agindo, mas por trás dessas ações dos homens está Satanás. Sabe por quê? Porque olha só, o que Jesus veio trazer, irmãos? Jesus veio trazer a boa nova de salvação. Dizer o quê? Olha, Deus não está mais irritado com você. Deus agora, na verdade, está lhe oferecendo a mão e dizendo: vamos fazer as pazes. É isso que Deus está fazendo. E para o homem isso é super vantajoso. Imagina só você devendo 100 mil reais para alguém. Você fala assim: pastor, nem 10, nem 5, nem 1.000, pastor. Até 100 reais vai ser difícil para mim. Mas vamos botar aí, você devendo 100 mil reais para alguém, uma quantia que você não teria condição nenhuma de pagar, e aí essa pessoa chega para você e fala assim: olha, eu estou te perdoando, você não precisa mais me pagar, está tudo bem. O que você faria? Você ia abraçar, você ia falar: gente, que olha, você é demais, você é demais. Você até tirar, vamos tirar uma selfie aqui junto, vamos botar e agradecer, vou botar no perfil, porque você ia ficar extremamente feliz. Por quê? Porque isso é graça, irmãos, isso é graça. Você merecia ser cobrado até o último centavo, mas Ele resolveu te perdoar. Então, o que há de desvantagem para o homem nisso? Nada. Muito pelo contrário, é super vantajoso. Olha, Deus me perdoou de todos os meus pecados, eu merecia o fogo do inferno, mas Ele está dizendo agora: não vou te mandar para o inferno mais, vem aqui para junto de mim, da minha presença, para esse lugar de delícias, vem para cá. Então, quem é o interessado para que essa mensagem, para que essa boa notícia não chegue ao coração do homem? Só o diabo. Só o diabo que é o interessado nisso. Sabe, eu vejo algumas pessoas brincando com essa internet agora. Tem muita gente que brinca, né? Que céu o quê? Que inferno que lá? Gente, todas as pessoas que fazem esse tipo de brincadeira não sabem do que estão falando. Se elas tivessem apenas por 30 segundos a oportunidade de ver o mundo espiritual, elas parariam com qualquer tipo de brincadeira, de sarcasmo, qualquer tipo de videozinho fazendo chacota com as coisas de Deus. Mas porque elas não veem, elas acham que não existe. Porque elas não veem, elas acham que podem brincar. Se alguém visse a cara de Satanás, pelo menos por 10 segundos, essa pessoa ia querer correr para Deus. Esses que se dizem aí, é satanista, se visse a cara dele só uma fração de segundo, já ia desistir, porque eles estão enganados. Mesmo aqueles que servem deliberadamente ao diabo, que têm algum tipo de manifestação em poder, eles estão enganados.
quando eles verem o lugar para onde eles vão, de fato, é duro de encarar, tá? Quem já teve uma dor muito forte, uma dor crônica, como pedra nos rins, por exemplo, você vai entender o que eu estou falando. Se você teve a bênção de desmaiar, porque desmaiar é uma bênção, né? A dor foi tão forte que desmaiou, a bênção, porque eu nunca tive essa bênção. Eu sentia dor e não desmaiava. A dor era dilacerante, mas eu não desmaiava. Imagina isso, irmãos, você sentindo dores como essa, mas é só o início, tá? Dores e dores constantes, eternamente, sem alívio, sem parar. Tem gente que acha que isso é brincadeira. Tem gente que acha que é brincadeira. Então Satanás é que é o único interessado em levar as pessoas para isso. Por quê? Porque ele já está destinado a isso. Mas nós não, nós temos a salvação em Cristo Jesus, que nos livra do inferno, que nos livra da morte, que nos livra da segunda morte. Tem gente que acha assim, eu vou morrer, vai acabar. Tem a segunda morte. Ué, mas tem a segunda morte? Eu nunca ouvi falar da segunda morte. Tem. A segunda morte é quando o diabo, o inferno e até a morte serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Para serem atormentados. Já pensou isso? O inferno vai ser lançado lá também, mas o inferno já não era um lugar de tormento, mas ele vai ser lançado lá para ser atormentado também. Irmãos, não tem como medir esse tipo de tormento. Então, veja bem, Herodes mandou, mas por trás estava Satanás. Mas em Mateus capítulo 1, versículo 18, glória a Deus, nós temos o nascimento de Jesus, e eu gosto da narração de Mateus, porque ele começa de forma direta, dizendo assim, Mateus 1,18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aleluia. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Satanás tentou impedir o nascimento de Jesus Cristo de todas as formas ao longo da história. Eu não seria capaz de traçar aqui todos os episódios que ele tentou fazer para acabar, impedir o nascimento de Jesus. Mas Mateus começa dizendo: o nascimento de Jesus foi assim.